Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa última série de aulas de Física 4. Nessa série de aulas eu vou falar sobre interferência e difração. Então, com essa série, que são 3 aulas, tá? Uma série de 3 aulas, eu já vou adiantar para vocês que não vão ser aulas curtas, tá? Vão ser aulas, assim, um pouco compridas, tá? Porque eu dividi em 3, poderia ter dividido em mais, mas, de novo, né? Você sempre pode pausar e deixar para assistir o resto da aula um pouco depois, tá bom? Esse assunto é um assunto super interessante de interferência e difração, porque ele é um fenômeno clássico, né? Então a gente observa esses fenômenos de interferência em ondas eletromagnéticas, da mesma forma que a gente também observa esses fenômenos de interferência em ondas mecânicas, em ondas sonoras, a própria onda do mar, né? A gente observa esses efeitos de interferências. E a onda eletromagnética, como a gente viu, é uma onda, né? Ela tem uma característica especial, porque essa onda é uma onda que carrega uma informação vetorial. Lembrando que uma informação vetorial ela tem que conter 3 coisas, né? Tem que ter uma intensidade, que é o módulo, tem que ter uma direção e um sentido. Então ela aponta para alguma direção num certo ponto do espaço. E essa onda ela se propaga no espaço-tempo. O que a gente estudou até agora foi uma descrição dessa onda eletromagnética se propagando na forma de uma onda plana. Então, o que é a onda plana? A onda plana é onde todo um plano, ela tem toda ela a mesma informação e ela não muda, né, ao longo desse plano essa informação. E todo esse plano de informação se propaga no espaço-tempo, formando aí uma propagação de onda plana. E a gente viu que essa onda plana, ela é uma solução da equação de onda eletromagnética que sai das equações de Maxwell, né? Veja, de novo, né, as equações de Maxwell é uma descrição da natureza, é a forma matemática de como a natureza se comporta. A natureza não se comporta por causa das equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell são as equações daquela forma porque a natureza se comporta dessa maneira e a gente está apenas descrevendo o seu comportamento de forma matemática. Ok? Então, só eu quero lembrar algumas coisas que esse assunto de interferência ele já foi discutido em Física 2. Então, para o curso de Física, quem fez Física 2 já estudou bastante esse processo de interferência em ondas mecânicas, o que não é algo tão complicado assim, né? A gente vai transferir agora, né, esse conhecimento para aplicar nesse caso especial, que é uma onda eletromagnética, tá? Em consequência, o que acontece é que a própria luz, né, que é uma onda eletromagnética, também sofre processos de interferências. Só que agora, essa interferência ela depende de algumas condições que são condições importantes para que ocorra essa interferência da luz, né? Essa interferência luminosa. Ok? Então tá. Então vamos voltar aqui. Eu tenho aqui a minha apresentação. Como vocês podem ver, isso aqui comporta o capítulo 13 das minhas notas de aula. Começa na página 314, tá? Se eu não me engano, a numeração dessas notas de aulas no meu site www.atombrasil.com.br é a aula número 30. Então, essas últimas 3 aulas serão as notas de aula 30, 31 e 32, tá? Em qualquer caso, se a numeração não bater, é a página 314, capítulo 13, interferência e difração de ondas eletromagnéticas. Esse é um assunto bastante interessante porque interferência vai ser um assunto muito discutido quando vocês forem estudar mecânica quântica, né? Processos de interferência ocorrem muito em mecânica quântica, além do mais, porque a mecânica quântica é uma formulação ondulatória dos processos físicos, né? Quando eu penso, por exemplo, num fóton como um pacote de luz, né, se propagando no espaço-tempo, isso é uma onda se propagando no espaço-tempo. Então, processos de interferência ocorrem, né? Então, isso é importante. Esse é um assunto que vocês vão debater bastante quando vocês forem estudar esses processos
de interferência lá em mecânica quântica, ainda mais em postos de potenciais. Então esse assunto é importante, né? Então novamente aqui eu tenho, né, nas minhas notas de aulas aqui eu tenho esses quadradinhos aqui vermelhos só para mostrar, né, onde eu quero apontar as partes mais importantes. Se eu precisar abrir e achar que eu precisar abrir uma coisa melhor, a gente vai aqui para o tablet, eu escrevo para vocês essas contas, tá bom? Então tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né, eu discuti um pouquinho com vocês essa relação de interferência e difração. Eu só vou relembrar para vocês algumas coisas que são básicas, que a gente já viu nas aulas passadas, mas não custa nada lembrar, né? Eu falei sobre o processo em que o objeto, ou a dimensão do objeto, ela é bastante importante para eu poder descrever esses processos chamados de difração. Então, a dimensão é importante, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma abertura na parede que é bem grande, a onda eletromagnética que chega, posso até pensar na própria luz do sol, né, chegando aqui na minha parede. Então, estou desenhando aqui a frente de onda nessas verticais e a direção de propagação, essas linhas aqui, que a gente também acaba chamando de raios de luz, né? Essa propagação, ela acaba sendo retilínea, né? Então ela segue esse caminho ao longo da trajetória. E aqui eu vou ter um clarão, e o tamanho desse clarão aqui, eu vou chamar aqui de D, né? Que é o mesmo tamanho aqui da abertura D. Então, D é aí muito maior que o comprimento de onda da minha luz, onde o comprimento de onda é essa distância aqui, né? Lambda. Essa aqui é a minha onda se propagando. Lambda que é a distância entre dois picos, ou entre dois planos dessa onda plana que tem a mesma informação, né? Bom, então nesse caso aqui, eu não observo efeitos de difração. Então não há difração, né? Isso não é bem verdade, porque ocorre sim um pouco de difração nas bordas aqui. Nas bordas eu consigo ver um pouquinho de difração, tá? Como isso já é uma análise mais em segunda ordem, eu não vou fazer essa análise aqui com vocês, mas vejam, existe essa análise que eu poderia fazer também, tá? A gente não vai fazer aqui. Agora, se, né, a minha abertura, vou chamar de D ainda, né? Esse D é da ordem do comprimento de onda dessa luz, então eu vou ter aqui a onda chegando, a onda plana chegando nesse obstáculo, né? O obstáculo é o D, essa abertura de tamanho D, e agora eu vou ter uma curvatura dessas frentes de onda devido ao meu obstáculo. A gente também já discutiu isso aqui. Essa análise aqui é chamada... Bom, esse processo, a princípio, então é um processo de difração, onde eu tenho o contorno da minha onda luminosa, né, ao longo do obstáculo. E eu também já discuti isso também nas aulas anteriores, onde eu falei sobre onda eletromagnética e algumas aproximações. A gente pode descrever esse processo aqui utilizando o que a gente chama de princípio de Fermat, né? Princípio de Fermat, onde basicamente, né, eu estou considerando que a luz é como se fosse uma partícula com uma certa velocidade, nesse caso a velocidade c, né? E partícula, a não ser que eu interaja com ela, sempre vai seguir uma trajetória reta. Agora aqui, já nesse caso, eu posso interpretar esse processo ondulatório pelo princípio de Huygens, né? Princípio de Huygens. Opa. O Huygens, né? Que diz basicamente o seguinte: cada ponto da minha frente de onda, onde que está a minha frente de onda? Né? Vamos lembrar algumas coisas aqui. As minhas frentes de onda estão aqui, ó. Essa é uma frente de onda, próximo plano também é uma frente de onda e assim sucessivamente, né? Eu tenho frentes de onda.
Cada ponto da minha frente de onda, que a princípio são infinitos pontos da minha frente de onda, funcionam como uma fonte de onda pontual. Então, ele emite onda aqui pontualmente, né? Então, a próxima frente de onda, ele vai ser a soma vetorial, claro, do campo eletromagnético da luz criado por cada uma dessas fontes pontuais. Esse é chamado princípio de Huygens, tá? O que acontece é que, então, nesse princípio da difração, eu lembro, olha, aqui eu tenho um buraco que tem uma certa dimensão d. Se a luz seguisse um caminho reto, aqui apareceria uma partinha luminosa, também de tamanho d, uma bolinha luminosa, mas não é isso que acontece, né? Eu vejo aqui um objeto maior, iluminado. É claro que ele vai ter uma intensidade maior aqui no centro e menor para as laterais, né? Então, se eu desenhar a intensidade aqui vai ser grande, vai ter um zero aqui, e acontece mais outras coisas, onde eu tenho mais picos aqui de algumas intensidades. Então, existe um processo de difração, né? Esse é o processo de difração que a gente chama. Aqui aqui também acontece isso na realidade. Se eu for desenhar, né, a intensidade, ele seria algo assim idealmente, mas não é isso que acontece. Ele vai ter ainda uns picos aqui, né, laterais, que também são resultados de difração. Mas eu não quero analisar isso em detalhes. A gente vai analisar em detalhes esse processo aqui. Tá? Bom, então isso é difração. Eu vou começar falando sobre interferência, porque para a gente poder entender a difração, eu vou ter que entender muito bem o que são esses processos de interferência. Então, isso é uma parte fundamental aqui para a nossa aula. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar relembrando algumas coisas que a gente já viu e que eu espero que agora fique um pouquinho mais claro para que vocês possam compreender essas aulas agora. Tá? Então a ideia é juntar todo o conhecimento que a gente tem para botar em prática nessas análises. Então, começando aqui na seção 13.1, coerência e interferência da onda eletromagnética. Nesse caso aqui, quando eu falar onda eletromagnética e falar luz, eu estou falando da mesma coisa, né? Claro, a gente já aprendeu isso. Agora, uma parte importante é entender o que é coerência, tá? E eu escrevo aqui, ó. Diz que uma onda eletromagnética é coerente quando a fase de sua frente de onda é constante, ou as fases são constantes das frentes de onda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a informação num plano da minha frente de onda eletromagnética ela é a mesma nesse plano todo. Ela pode ser diferente da frente, né? Só que ela tem que ser a mesma no plano todo dela. Ou ainda que a diferença de fase delta entre duas ondas não varia temporalmente, né? Então isso também é importante que ela não variar com o tempo. Um exemplo interessante é a própria geração da polarização da luz. Então veja, a gente já viu polarização da luz nas aulas anteriores, né? Então, a gente já conhece como que a polarização da luz ela se apresenta, né, e como que a gente observa ela, inclusive como a gente manipula essa polarização e por aí vai, né? Então aqui eu vou relembrar uma coisa rápida, é que eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Eu estou dividindo então essa onda eletromagnética em duas componentes, que é a componente X e a componente Y. Tá? Lembrem que essas são soluções da minha equação de Maxwell. As equações de Maxwell elas são lineares. A equação de onda, então, se eu tenho uma solução e outra solução, a soma das duas soluções continua sendo solução, né? Então eu posso somar essas duas soluções, eu tenho a solução E aqui, que é a minha onda eletromagnética. Né? Bom, essa componente X estou representando como uma onda plana, com polarização na direção X, e ela se propaga com E elevado a I Kr menos ômega t. Eu poderia ter colocado aqui Kz, né? Porque como o campo eletromagnético está na direção x e y, ela tem que se propagar obrigatoriamente na direção z. Então lembrem disso, né? Menos ômega t mais φ1 e mais φ2, onde φ1 e φ2 são simplesmente fases globais da minha solução, né? Eu posso simplesmente chamar φ1 de zero e φ2 de delta.
né? Ou, né, posso reescrever aqui essa minha formulação, onde eu tenho E0x mais E0y, que é o tamanho do campo na direção x, tamanho do campo na direção y, e elevado a I delta, que é a diferença de fase entre a componente x e a componente y, onde delta é φ2 menos φ1, elevado a I kz ou kr, né? Lembrem só que isso aqui é kz menos ômega t, né? Lembrando também que delta, a gente já viu isso. Se você tem dúvida no que eu estou mostrando aqui, o que é a diferença de fase, o que é essa representação complexa, que eu chamei de auxiliar complexa do campo eletromagnético, volta nas minhas aulas anteriores, peguem as notas de aula lá, porque a gente explorou muito profundamente essas relações matemáticas, né? Tanto na sua formulação geométrica e por que a gente está usando isso, né? Delta, então, é a diferença de fase entre as duas ondas, como a gente já viu. Portanto, delta também é uma constante. Se a diferença se φ1 e φ2 são constantes, claro que delta também é uma constante. E a polarização final, ela depende, né? Depende desse delta. A gente já estudou esse delta. E veja que esse é um processo de interferência. O que é uma interferência, então? Quando vocês estudaram isso em Física 2, né? Interferência é quando somo a amplitude de duas ondas, certo? É isso que acontece a interferência. Agora, no nosso caso aqui, a minha onda ela é um vetor, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa soma é uma soma vetorial. Então, esse é um processo de interferência. Então, o aparecimento de uma polarização na onda eletromagnética, ele é resultado de uma interferência entre esses dois componentes, tá? A gente já viu também que esse delta, se ele for mais ou menos π sobre 2, é uma luz que ela é circularmente polarizada, sigma mais ou sigma menos, né? Veja, se as duas amplitudes forem iguais, né? E delta, se for zero ou π, é uma luz linearmente polarizada, né? Também a gente já viu isso. Agora, se essa diferença de fase entre as componentes ela variasse de maneira não bem comportada com o tempo, isso quer dizer que a polarização ela não é uma polarização específica, né? Ela não é linear, ela não é circular, ela não é nem elíptica, né? Ela pode variar com o tempo. Para quem faz iniciação científica ou está no laboratório trabalhando com física atômica ou ótica quântica, percebe muito esses processos de variação da polarização da luz ao longo do tempo, né? No laboratório, como as condições são um pouco mais específicas, essa variação com o tempo ela é mais uniforme. Então, ela pode ter ali um certo, uma perturbação da luz, né, que gera essa transformação da polarização ao longo do tempo. Isso quer dizer que esse delta ele varia de forma contínua e pode até ser uniforme com o tempo. Agora, se essa dependência ela não é uniforme, ela é aleatória, né? Se a dependência for aleatória ou for randômica, isso quer dizer que a polarização para cada instante ela varia. E como eu não tenho agora um comportamento bem específico da onda, essa onda não é mais polarizada. Isso acontece, né? Isso acontece. Eu tenho fontes de luz que não apresentam esse tipo de comportamento, né? Ou seja, uma luz polarizada, mesmo na criação da luz. Isso acontece, por exemplo, né, com a luz que é criada pelo Sol, lâmpadas incandescentes, fluorescentes, LEDs, velas, fogo, né? Então essas luzes, elas não são luzes que apresentam coerências, ou seja, as frentes de onda elas não apresentam a mesma informação vetorial ao longo da frente de onda toda. Cada ponto dessa frente de onda tem uma informação que é diferente. Então essas luzes elas não são coerentes. Então, a princípio, né, se eu tenho a luz do Sol, eu não vou observar processos de interferência com luz do Sol, né? Lâmpada, também não vou conseguir observar processos de interferência com lâmpadas. Agora, a gente já viu também na nossa série sobre polarização da luz, eu consigo obter uma luz polarizada a partir de uma fonte não polarizada, né? Então, eu consigo, através de um filtro de polarização ou um polarizador,
pegar uma fonte que é não polarizada, como a luz do Sol, e transformar em polarizada. Ou eu posso usar o ângulo de Brewster para poder também filtrar a polarização de uma certa fonte. Ok? Mas é claro, existem fontes de luz que são coerentes, como é o caso do laser. O laser é um bom exemplo de uma fonte de luz que apresenta coerência na sua própria criação. Então, quando eu crio uma luz laser, o processo de criação da luz laser, que é um processo bem interessante, que é quântico, inclusive, né? Foi previsto por Einstein muito antes da criação do primeiro laser. É um efeito em cascata, onde eu tenho a emissão de uma luz, que é emitida através do decaimento radioativo entre o modo fundamental e o modo excitato de certo sistema atômico ou molecular, né? E essa luz, por processos que eu não vou explicar aqui agora, ela acaba tendo uma frente de onda ou uma onda que se propaga na mesma direção com a coerência de fase, tá? Então, você pode perceber, por exemplo, todo mundo aqui já viu um laser pointer, né? Aquele que o professor usa para poder mostrar coisas na lousa, ou se não um laser que o pessoal usa para aqueles verdes para poder mostrar coisas no céu. Você percebe que o feixe de laser ele consegue se propagar ao longo de uma linha reta por muito mais distância, para uma distância bem maior do que uma lâmpada, né? Quando eu estou uma lâmpada aqui, a luz vai para todo lado, né? Agora, quando eu tenho um laser e ligo um laser, a luz segue um caminho do laser, né, ao longo de uma trajetória retilínea por um longo tempo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a frente de onda dessa onda eletromagnética ela é bastante coerente, ou essa luz é uma luz coerente, né? Mas você também já pode ter percebido que ao longo da propagação desse laser, o feixe ele acaba divergindo, né? Divergindo ou convergindo, né? Ele acaba perdendo essa coerência ao longo do tempo. Isso é muito normal, porque afinal de contas, né, o laser, ainda mais quando ele se propaga no ambiente onde tem ar ou atmosfera, ele acaba interagindo com as moléculas e com os átomos da atmosfera e acabam perdendo essa coerência. Mesmo no vácuo também essa coerência também é perdida ao longo da propagação do campo eletromagnético. Tá? Como curiosidade, eu coloco aqui para vocês uma relação que mostra o chamado comprimento de coerência de um laser, né? Este L aqui. Então, L, que é o comprimento de coerência de um laser, é raiz quadrada de 2, logaritmo natural de 2 sobre π, multiplicado por lambda, que é o comprimento de onda, né, da luz, ao quadrado, sobre n, dividido por delta lambda, onde delta lambda é a largura de linha da luz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, uma luz, por exemplo, vermelha, tem um certo comprimento de onda lambda. Vou fazer aqui para vocês para ficar um pouquinho mais claro. Eu tenho uma luz que tem um comprimento de onda lambda, né? Só que uma luz, ele não é exatamente de laser mesmo, né? Então, se eu pego um laser vermelho e acendo ele, esse laser é vermelho, né? Mas ele é vermelho de qual comprimento de onda? Ele é vermelho de comprimento de onda 700 nanômetros. Mas será que ele é 700 nanômetros mesmo? Ou seja, será que ele é 700.0000 nanômetros ou ele é alguma variação disso? Em realidade, você vai perceber que esse laser que você comprou, que é vermelho, ele é 700 nanômetros, mais ou menos 5 nanômetros, né? Ou seja, se eu for ver a intensidade desse laser ao longo do comprimento de onda, se ele fosse apenas vermelho, eu teria um pico aqui em lambda, onde é o comprimento de onda dele. Mas não acontece isso, né? Porque ele tem um pouquinho de comprimento, ele tem um pouquinho de luz ainda, né? Em comprimentos de onda um pouco diferentes desse lambda, né? E esse cara aqui, essa diferença é o que eu estou chamando de delta lambda. Aqui de uma maneira um pouco menos rebuscada. Depois a gente tem que melhorar um pouquinho essa definição dessa largura de linha. Essa seria a largura de linha, né?
que na verdade seria aqui, ó, tá? Mas a gente define melhor isso aqui depois. Delta lambda, largura de linha de um laser. Ou seja, né, esse cara ele é lambda com mais ou menos um delta lambda aí. Isso seria o comprimento de onda do laser, ou a largura de linha dele. Isso quer dizer que um laser vermelho ele não é exatamente uma luz muito específica do vermelho. Ela varia um pouquinho para cima ou para baixo desse comprimento de onda. Quanto melhor é esse laser, ou quanto vermelho num comprimento de onda específico ele é, né, maior é o comprimento de coerência dele. Né? Então, esse L, que é o comprimento de coerência de um laser, dependendo da qualidade de um laser, ele pode ser, por exemplo, de alguns metros. Se for um laser de laboratório, um laser experimental, esse comprimento de coerência podem ser de quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, tá? Ou seja, isso quer dizer que você pode, teoricamente, utilizar a informação desse laser que é bem comportado ao longo de quilômetros dele, em que ele continua tendo as características de coerência da fonte que é o laser. Agora, se eu pego uma fonte que é, por exemplo, um laser desses pointer, ele tem alguns metros de coerência. Ou se eu pego uma lâmpada fluorescente ou em LED, o comprimento de coerência deles é muito pequeno, né? São, assim, quase zero, tá? Legal. Bom, agora eu quero fazer um exemplo rapidamente para a gente poder começar já a interagir com relação a esse processo de interferência, tá? O primeiro exemplo que eu faço aqui com vocês, lembrando, né, que a minha onda eletromagnética agora, ela tem todas essas propriedades onde eu vou observar a interferência, ou seja, elas são coerentes, tá? Ou cada frente de onda tem uma fase constante. Eu vou fazer esse exemplo aqui rapidamente, onde eu tenho a interferência por propagação de luz coerente em diferentes materiais transparentes, que são os materiais dielétricos, tá? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma luz que tem um comprimento de onda lambda zero, né, no vácuo. Então essa luz ela chega aqui, ela tem uma frente de onda que é uma frente de onda plana, né, ela chega aqui e ela bate nesse meu material transparente que na verdade são dois materiais, que é o N1, índice de refração N1 e o índice de refração N2. Tá? A gente já viu isso também, então você já sabe que o índice de refração me dá a velocidade com que a luz se propaga dentro desse material. Agora, quando toda a luz que bate nesse material aqui em cima, ele vai se propagar com uma velocidade diferente, né? Que é a do vácuo. No vácuo é C, aqui dentro é V. E aqui de baixo também. Tá? Daí eles vão sair do outro lado e a luz se propagando, volta a se propagar no vácuo, volta a ter o comprimento de onda do vácuo, porque volta a viajar com a velocidade da luz. Né? Lambda zero aqui no vácuo também. Só que o que acontece é o seguinte, né? Como aqui ele viaja com uma certa velocidade, aqui viaja com outra velocidade, aqui, veja, que a luz quando entrou, aqui é um exemplo, né, claro, ela entrou quando o campo eletromagnético tinha essa intensidade. Só que na hora que saiu do outro lado, agora o campo eletromagnético tem essa intensidade e essa intensidade. Veja que elas não estão mais em fase, ó. Estava em fase aqui, não estão mais em fase aqui. Então existe agora uma diferença de fase entre a parte de cima, né, da luz que passou pelo vidro N1 e da luz que passou pelo vidro N2. E se eu dar uma observada aqui, ó, fica claro que os picos já não batem, não estão no mesmo lugar. Existe agora uma diferença de fase entre essas duas coisas. Tá? Beleza. Eu estou chamando essa diferença de fase em unidades de comprimento de onda de delta lambda. Cuidado para não confundir com esse meu delta lambda aqui. Esse delta lambda é a largura de linha. Tá? Bom, veja, isso não é culpa minha, tá? É só uma confusão que vem nos livros, mas mais por falta de letra mesmo, para a gente poder representar tudo que pode, né? Esse delta lambda é a largura de linha, que é exatamente isso daqui que eu mostrei para vocês, né? Essa largura de linha. Esse delta lambda aqui é a diferença de fase
ou a diferença de distância entre os picos, né, da onda de cima e a da onda de baixo. É o que eu estou chamando de diferença de fase entre as ondas incidentes em unidades de comprimentos de onda. Tá? Veja, se você associar isso com o que vocês já sabem lá em Física 4, o que é em Física 4, não, em Física 2, né? Lembrem que eu tenho um comprimento de onda lambda zero no vácuo. Quando essa luz passa dentro do material, ele tem um comprimento de onda que eu vou chamar de aparente, porque a velocidade, a gente pode pensar dessa forma, olha, a velocidade da luz dentro do material se altera para uma velocidade v, pode chamar de v1, por exemplo. Né? A frequência, vamos associar com física 2 de novo, a frequência ela é uma informação associada à fonte. Então a fonte me dá uma luz numa certa frequência, vermelho. Né? Então quando passa dentro do material, essa frequência não muda. Vamos pensar dessa forma. Mas eu tenho uma variação aparente do comprimento de onda, lambda. Eu estou chamando aqui de lambda 1, lambda N1 e lambda N2. Né? Daí no final sai aí lambda 0 de novo, só com uma diferença de fase, uma diferença de fase entre comprimentos de onda. Tá? Bom, e aqui eu estou chamando de L, de novo, aqui por falta de criatividade, né? Não é o L do comprimento de coerência do laser que eu mostrei antes. Aqui é L, é o comprimento do material, do vidro, né? Daqui até aqui. Então é o caminho óptico percorrido pela luz no comprimento do dielétrico, que é esse L aqui. Então, no interior dos dielétricos, eu tenho uma onda que viaja a velocidade v. V1 na de cima, V2 na de baixo. Então, V é lambda F. Então, dentro aqui eu tenho um comprimento de onda que eu chamei de lambda, e F é a frequência. Se eu dividir os dois lados por C, eu tenho V sobre C, F sobre C. Isso aqui a gente já viu que é o índice de refração, ou 1 sobre o índice de refração, está aqui 1 sobre N, que é igual a lambda sobre lambda zero. Né? Daqui eu só peguei esse cara, passei multiplicando aqui, fica lambda 0 sobre N. Como agora, né, isso depende do índice de refração, eu botei lambda N aqui. Então isso vai ser lambda N1 ou lambda N2. Essa é a variação aparente do comprimento de onda, ou o comprimento de onda aparente. Acho que a variação aqui não é... É o comprimento de onda aparente, não é a variação. Né? A pergunta que eu me faço agora é a seguinte, ó, quantos comprimentos de onda lambda n cabem no comprimento L? Né? Por que eu quero analisar isso? Porque quando sai a onda do outro lado, veja, se a diferença de comprimentos de onda for lambda, por exemplo, isso quer dizer que agora esses dois picos vão bater de novo na mesma posição. Né? Isso, você já viu em Física 2, é interferência construtiva. Se a diferença for de meio comprimento de onda, o que vai acontecer vai ser que o pico vai bater com um vale. Daí, se eu somar essas duas coisas, isso aqui vai dar zero, ou o que a gente chama de interferência destrutiva. Né? Então, seguindo aqui, eu tenho meu comprimento de onda aparente. Eu vou calcular quantos comprimentos de onda, lambda n, cabem no comprimento L. Então, eu pego o comprimento L e divido pelo comprimento de onda aparente, tanto para a onda de cima, que eu chamei de N1, e para a onda de baixo, que eu chamei de N2. A variação entre essas duas coisas vai me dar uma diferença de fase em unidades de comprimento de onda lambda zero. Então, delta N vai ser L, lambda zero. Isso aqui vem dessas relações aqui, ó. N2 menos N1 vai dar isso aqui. L sobre lambda zero, N2 menos N1. Então, esse valor aqui é uma diferença de fase em unidades de comprimentos de onda lambda zero. Bom, então o processo de interferência ele ocorre da seguinte forma. Ó. Eu tenho aqui uma onda que é a verde. Tá? Verde não, desculpa. Azul, azul escuro. E tem um comprimento de uma onda com que é o verde claro aqui, né? Então, legal. Então, o processo de interferência é basicamente a soma em cada ponto dessas duas informações, dessas duas ondas. Daí eu vou observar como resultado esse vermelho, né? Esse vermelho aqui. Veja, se a distância entre esses dois picos aqui for m lambda, ou seja, delta lambda, for m lambda, a interferência é construtiva, ou seja, deixa eu mostrar aqui isso um pouquinho melhor aqui para vocês, tá? Então, se eu tenho uma onda, vamos fazer de branco aqui. Eu tenho uma onda aqui
e eu vou somar com uma outra onda. Ó, o comprimento de onda é esse cara aqui. Isso aqui é lambda. Lembrem disso, né? Eu tenho uma outra onda que ele acaba, né, tendo uma diferença de fase que é essa aqui, onde ele tem o mesmo comprimento de onda, lambda. Mas a diferença de comprimento de onda entre esse cara e esse cara aqui, ele é, por exemplo, lambda sobre 2. Né? Então, quando eu somo essas duas amplitudes, eu vou dar zero aqui, vai dar zero aqui, vai dar zero aqui. Então, para esse caso aqui, eu tenho uma interferência que é destrutiva. Né? Agora, se esse verde continua, isso aqui é o meu delta lambda, que eu estou chamando de delta lambda aí. Se ele continua a aumentar, ele vai acabar batendo em cima, ó. Veja, esse cara move para cá, em algum momento, né? Ele vai começar a fazer, vai chegar em cima dele. Quando o quê? Quando delta lambda for igual a lambda. Daí eu vou ter pico com pico, pico com pico. Isso aqui é uma interferência que é construtiva. Construtiva. Certo? Bom, vocês já sabem isso, né? Eu não vou entrar muito, ficar me retendo muito a isso aqui, porque isso é algo que vocês já sabem, né? Mas é claro que algo que a gente sabe, mas aparentemente esquece, é o seguinte. Isso quer dizer que eu tenho interferência destrutiva. O que é destrutivo, então? Quando a soma dessas duas coisas vai dar zero, basicamente. Então, eu tenho zero aqui, né? Não tem nenhuma amplitude. Só que, entre esse caso aqui da interferência destrutiva e esse caso aqui da interferência construtiva, esse meu delta lambda, ele vai ter que ir, né? Vai ter que ir lá de zero até o lambda. Ele vai ter que ir de zero até o lambda sobre 2, ou, né, o meu delta lambda, ele vai ter que ir de lambda sobre 2 até lambda. Isso quer dizer que para a interferência construtiva eu teria um máximo aqui, né, máximo, 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 máximo. Isso seria interferência construtiva, máxima, né? Só que entre a destrutiva e a construtiva eu tenho todo o caminho antes disso, né? Eu tenho um pouquinho ainda de interferência ocorrendo, que é o que a gente chama de interferência intermediária, tá? Então eu mostro aqui para vocês, né? Então quando eu tenho essa diferença de fase delta lambda em comprimentos inteiros do comprimento de onda, né? Se o m for zero, interferência construtiva, se for 1 vai ser lambda, ou se for 2 lambda, 3 lambda, são sempre interferências construtivas, porque o pico das ondas sempre estão na mesma posição. Né? Agora, se a diferença de fase em comprimentos de onda forem números semi-inteiros de comprimento de onda, né, lambda sobre 2, né, se for 1 lambda, ó, veja, se o m for 0, 1, 2, o m é sempre inteiro aqui, né, do jeito que eu escrevi. Se ele for lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, 5 lambda sobre 2, a interferência é sempre destrutiva. Mas, entre a interferência destrutiva e a interferência construtiva, eu tenho que ter, né, esse degradê da interferência intermediária. Mas isso é importante? Claro, isso é muito importante, porque quando eu estou falando aqui de interferência de onda luminosa, eu estou falando de claro para interferência construtiva, claro com máxima intensidade é interferência construtiva, porque lembra que intensidade da onda eletromagnética, né? Intensidade, vou fazer um parênteses aqui, ó. Intensidade da onda eletromagnética, ela está associada ou é proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, né? Então, se a amplitude é zero, a intensidade é zero. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Né? Se a intensidade é zero, quer dizer que é escuro, pura e simplesmente. Então, a interferência construtiva vai me dar o máximo da intensidade, um claro mais forte possível. E a interferência destrutiva vai me dar zero de intensidade, vai me dar escuro. Certo?
Só que entre o claro total e o escuro, eu tenho aí, né, todo aquele degradê de escuro, indo clareando, 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 máximo de clareamento, de intensidade, e começa a diminuir de novo. Tá? É isso que acontece. Bom, eu defini com vocês isso daqui, né? Então essa é a diferença de fase em comprimentos de onda, né? E aqui eu vou observar essa interferência se eu pegar agora essas duas ondas, a que passa no material dielétrico N1 e a que passa no material dielétrico N2, aqui eu botei uma lente, a gente já estudou lente em ótica geométrica, né? Para poder focalizar esses dois feixes de laser na mesma posição, né? Porque eu preciso interferir eles. Eles precisam, eu preciso que essas duas ondas elas estejam sobrepostas na mesma posição para eu poder observar o efeito de interferência, né? Então aqui nesse ponto, nessa região focal da lente, para esse experimento específico, eu observaria então uma interferência construtiva, se tivesse nesse caso, que é a luz. Observaria nada nesse caso, na interferência construtiva, mas mesmo se eu tenha, né, não esteja nessas duas condições, eu observaria alguma coisa de luz nessa interferência intermediária, tá? Legal. Bom, uma outra coisa que eu quero já aproveitar e utilizar esse exemplo aqui para que fique claro para vocês é que eu vou transformar essa diferença de fase de comprimento de onda para a diferença de fase no meu argumento delta. Lembra que o argumento delta é a diferença de fase que vai, no caso da onda eletromagnética, né, ela vai no argumento da minha função de onda. Então vamos botar aqui, né? Eu tenho minha função de onda, que é o E, campo elétrico. Lembra que esse cara aqui vai depender da posição e do tempo, já que é uma onda que se propaga no espaço-tempo. Eu tenho aqui uma amplitude associada à sua polarização, a descrição auxiliar complexa, então vai ser I, K, R, menos ômega t, que viaja com a velocidade da luz no vácuo, mais uma diferença de fase, que aqui eu estou falando que é o delta. Esse é o delta. Tá? Então essa que é a fase global. Essa é a fase global. Desculpa, voltando aqui. Essa fase global, vamos deixar essa fase global aqui. Menos ômega t mais φ, essa fase global. Né? Quando eu fiz a análise com vocês, por exemplo, com relação à polarização da luz, a gente chegou nessa expressão aqui. E0x na direção x, mais 0y na direção y, elevado a i delta. Lembra? Isso aqui estava associado à minha polarização, que é esse cara aqui, ó. Todo esse pedaço. Tá? E o delta era o quê? Era o φ2 menos φ1, que é uma diferença de fase. Uma diferença de fase. Essa diferença de fase é o argumento da exponencial. Essa diferença de fase ela é criada, como por exemplo, pela diferença de caminho óptico, né, de propagação, que é o que está acontecendo aqui. Né? Ela se propaga por um caminho óptico aqui, por outro caminho óptico aqui. Quando ela se junta lá, tem uma diferença de fase. Então aqui eu faço essa analogia. Ó. Se uma diferença de fase de lambda é 2π, né? Veja, se eu botar delta aqui nessa minha expressão como 2π, é o mesmo resultado que ter lambda da diferença de fase. Né? Se lambda é 2π, se eu tenho um delta lambda, que varia, né? Agora dentro desses valores, eu tenho delta. Então delta, regrinha de 3 aqui, é 2π sobre lambda, delta lambda. Tá? Essa é a minha diferença de fase que eu vou estar interessado. Tenham cuidado na hora de fazer essas análises, porque vão aparecer deltas, vários deltas e tetas e φs ao longo dessas aulas, que pode confundir um pouco a cabeça de vocês, tá? Mas só tomar cuidado, que eu acho que não é para ser tanto problemático assim, contanto que você saiba o que é cada coisa, né? Então aqui eu dou um exemplo rapidamente. Se eu tiver, né, um processo de interferência desse tipo e eu calculei meu ΔN deu 45,6, veja, esses números inteiros aqui, ó, 45 que é o número inteiro,
Isso quer dizer que eu tenho a diferença de 45 comprimentos de onda entre a luz de cima e a luz de baixo. Isso resultaria automaticamente numa interferência construtiva, né? Porque eu tenho números inteiros de comprimentos de onda. Então, estou interessado nesse final aqui, ó, que é o 0,6. Então, esse meu delta y, que seria 0,6 de comprimentos de onda. Tá? Se eu botar aqui 0,6, aqui ó, 0,6 de lambda zero, faltou lambda zero aqui. Meu delta vai ser 1,2 π. Tá? E diferenças de fase nesse caso, né? Veja, se eu fizer essa associação, ó, lambda é 2π, se delta lambda for 0,5, ou lambda sobre 2, aqui seria π. Né? Então, delta é 1,2π. Então, ele é um pouquinho acima da interferência destrutiva. Ou seja, se a pergunta for, eu tenho luz ali naquele ponto, para esse caso, a resposta é tenho. Né? Eu tenho um pouquinho de luz. Ela não é uma interferência totalmente construtiva, mas também não é uma interferência totalmente destrutiva. Tá? A gente está colocando um nível a mais na nossa análise aqui dos processos de interferência da luz. Bom, acho que agora a gente tem todas as ferramentas e as informações que são importantes para analisar, né, um processo de interferência bastante famoso, que é o experimento da dupla fenda de Thomas Young. Então, isso aqui está na seção 13.2 das minhas notas de aula, que é a página 316. Tá? Então, aqui eu vou dar vou fazer assim o grosso desse experimento para depois a gente quebrar passo a passo ele, né? Então eu tenho aqui uma fonte de luz que está criando uma luz, uma onda plana que está chegando aqui num primeiro anteparo, que é uma primeira fenda. Então estou dizendo aqui, ó, tem uma primeira fenda aqui. Essa luz ela sofre um processo de difração aqui, tá? E a princípio, porque o que eu estou desenhando aqui é como esse experimento foi feito originalmente. Né? Esse experimento de Thomas Young ele foi feito numa época onde não existia ainda laser. Então isso é fundamental. Né? Eu não tinha laser para poder fazer esse experimento que ele vai mostrar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu tinha uma luz que era uma luz que não tinha uma polarização específica, era uma lâmpada, por exemplo, de sódio, uma lâmpada amarela. Só que, se eu pegar uma fonte de luz, certo? Uma fonte de luz não polarizada, e eu passo ela por um buraquinho, né, por uma fendazinha pequena aqui, a primeira coisa que eu vou observar é esse processo de difração. Tá? Então, esse processo de difração ele ocorre. Ele espalha a luz, né? Então, a luz dá a volta nesse buraquinho aí. Só que além disso, ele faz uma outra coisa, que é tornar essa luz agora, a que está passando aqui nesse buraquinho, vai ser uma luz que vai ser mais polarizada do que a luz que chegou nesse buraquinho. Esse é um processo de filtro também de polarização, só que é um filtro espacial. Então eu estou filtrando espacialmente essa luz. Né? Lembram que se eu pegar e somar a frente de onda toda de uma luz não polarizada, é aleatório a polarização dessa luz. Agora, se eu for restringindo espacialmente ou localmente onde eu pego essa luz, a probabilidade dela ser mais polarizada é maior. Né? Então, se eu faço essa filtragem espacial, eu acabo obtendo uma luz que ela é cada vez mais polarizada quanto menor for o buraco. Né? Claro que eu vou ter também aqui um processo de difração. Então, a princípio, é possível fazer esse experimento da dupla fenda de Young, já era possível fazer, né? Mesmo não tendo uma fonte não polarizada, apenas utilizando uma filtragem, né? É um filtro aqui para poder ter uma luz mais polarizada. Daí veja, é claro, considerando que esse obstáculo aqui, ou a fenda, tem largura que seja por volta do comprimento de onda. Porque se a largura for maior que o comprimento de onda, daí não adianta. Daí eu não vou ter nem polarização da luz, nem nada disso acontecendo, né? Bom, essa luz agora, né, que vem de uma fonte de luz ali,
ela passa por essa filtragem e ela acaba batendo em dois obstáculos aqui, que seria uma fenda, também com um comprimento menor com bem de onda, e uma outra fenda aqui. Né? Agora, eu vou ter de novo difração aqui dessas luzes, né? E essas luzes são ondas, é como se fossem ondas num lago, né? Eu tenho a frente de onda distorcida pela difração de uma fonte e a frente de onda distorcida pela difração em outra fonte. Em todo ponto do espaço eu vou ter processos de interferência, né? Só que eu estou interessado no que vai acontecer num anteparo aqui, ó, na parede, né? Botei uma folha de papel aqui na frente e eu vou ter agora o resultado dessa interferência que está a uma distância D. Ó. Botei essa folha de papel que está a uma distância D das fendas. Tá? Onde eu tiver interferência construtiva, eu vou ter campo eletromagnético, eu vou ter luz, certo? Ou eu posso também colocar um detetor, né? Coloco um detetor aqui de luz e ando com ele para cima e para baixo. Onde tiver luz e não tiver luz, eu também vou detectar. Tá? E esse processo de interferência ele vai ocorrer pela superposição da luz que sai da fenda 1 e da luz que sai da fenda 2. Tá? Ambos vão percorrer, pelo desenho aqui já fica claro, caminhos diferentes com distâncias diferentes. Apesar de quando eles estarem aqui, eles tinham a mesma fase, essa fase acaba sendo diferente, né, quando eles chegam lá, porque eles percorrem caminhos diferentes. Tá? Então, o que eu vou observar aqui no meu anteparo, na minha folha, vão ser máximos e mínimos de interferência, que vão ser franjas claras e franjas escuras. Então, franja clara aqui, franja escura aqui, clara aqui, escura aqui. Mas como eu disse para vocês, a interferência ela não aparece só entre máximos e mínimos. Ela aparece em todo um gradiente entre claro e escuro. Então essas franjas de interferência, aqui eu dou exemplo então de uma luz branca, como se estivesse chegando uma luz branca aqui, poderia ser a luz do sol mesmo, né? Poderia ser a luz do sol chegando. Luz branca. E aqui dá para ver que a luz branca é central, mas daí eu tenho o processo de interferência construtiva, daí tenho zero, tá vendo? Eu tenho escuro, cor, escuro, cores, escuro, cores. Tá? Se isso aqui fosse uma luz só azul ou só vermelha, eu não teria as outras cores. Mas como é branca, a gente vai observar que as posições angulares onde cada processo de interferência construtiva ocorre, os máximos aparecem, eles ocorrem em distâncias angulares diferentes, ou posições diferentes, porque dependem do comprimento de onda. Então veja que essa também é uma outra maneira de eu criar um prisma, né? Eu estou fazendo um prisma aí através desse processo de interferência. Estou dividindo a luz que era branca em seu espectro de cores. Tá? Bom, legal. Agora eu tenho que entender como que eu vou fazer essas contas, né? Como é que eu vou explicar esse processo de interferência? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, estou aqui na seção 13.2.1, é calcular essa posição angular dos máximos e mínimos da interferência. Tá? De novo, cuidado que tem... Esse desenho ele está com muita coisa aqui, né? Mas eu vou tentar explicar passo a passo cada uma dessas coisas aqui, né? Então veja, eu começo aqui com o meu obstáculo, que são duas fendas. Então tem uma fenda de comprimento ou de largura que eu chamei de A1. Então A1 e A2 são o diâmetro das fendas, A1 e A2. E aqui eu usei errado a palavra diâmetro, tá? Porque diâmetro, ele vou mostrar aqui para vocês, né? Diâmetro é duas vezes o raio de alguma circunferência. Então, eu tenho uma circunferência, aqui eu tenho o raio, e aqui eu tenho o diâmetro dela. No nosso caso aqui, a minha fenda, ela é o seguinte, eu vou desenhar minha fenda de outra maneira. Ela é como se fosse um pedaço de metal, e a fenda está aqui, ó. Ela é um buraco aqui. Vou exagerar no tamanho dela. São duas fendas dessa maneira. Então, a luz ela chega aqui e ela sai aqui por esses buracos. Eu estou chamando de A1 esse comprimento aqui, ó.
A1, A1 e A2, né? A1 e A2, né? Então, se eu olhar de frente isso, essa é a minha fenda. Bom, estou exagerando aqui, né? A1 e A2, que é o comprimento da fenda, ou a largura da fenda. E a distância entre as fendas eu estou chamando de D. Né? O que é importante? O importante é que A1, que é a largura da fenda, e A2, elas têm escalas da ordem do comprimento de onda da luz. É assim que eu vou observar processos de difração e de interferência. Né? Porque se a unha 2 fosse muito grande, eu não observaria isso. Tá? Então, diâmetro aqui não é a melhor palavra para poder descrever esse processo, essas fendas. E outra coisa que está aqui também é que veja que aqui são fendas que são retangulares, né? Isso já justifica por que aqui eu tenho esse tipo de padrão que é retangular, tá vendo? Se eu tivesse um buraco redondo, ao invés de ter essas fendas retangulares, eu observaria um padrão circularmente simétrico, né? Não é o caso aqui. Tá? Então eu tenho aqui, separadas por uma distância D, a fenda S1 e a fenda S2, que tem largura 1 e largura 2. Tá? Então, na fenda S1, e a luz que está chegando aqui, para simplificar a minha vida, e hoje em dia a gente já tem laser, né? Eu estou pegando uma luz que ela já é polarizada, ou é uma luz que já é coerente. Então, ela chega uma frente de onda, né? Uma frente de onda pode ser um laser. Então, chega um laser aqui na minha fenda, e esse laser, ele tem um único comprimento de onda, que é lambda, certo? Então não é uma luz branca a princípio, é uma luz que tem um certo comprimento de onda específico, um vermelho, um azul, um amarelo, um verde, né? Sofre o processo de difração aqui nessa fenda S1 e um processo de difração nessa fenda S2. Tá? Então em azul, a luz que sai da fenda S1 vai percorrer um certo caminho, que eu chamei aqui de R1, e o que sai da fenda S2 percorre um outro caminho, que eu chamei de R2, até atingir o meu anteparo, ou atingir a folha de papel, que está numa distância D das minhas fendas. Né? Bom, para ficar um pouco mais claro de novo, né? E considerando que eu fiz um desenho ali que está muito feio, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha fenda, vou exagerar aqui nas distâncias para ficar um pouco mais claro. Então aqui está o meu anteparo, né? E as minhas fendas separadas por uma distância D, aqui. Né? E aqui está a minha folha de papel, onde eu tenho a formação do padrão de interferência. Eu posso colocar como folha de papel, eu posso colocar um detetor também, né? Tanto faz. Mas aqui está o meu anteparo, onde eu vou ver essa interferência, meu anteparo. Né? Daí o que vai acontecer é que essa luz aqui, a luz é plana, né? Vai chegar uma onda plana, vai sofrer um processo de difração e ela vai acabar fazendo esses contornos aqui, dos dois lados, né? Da de baixo e da de cima. Lembra que quando elas chegam nas fendas, elas são coerentes, não possuem a mesma fase. Mas daí, num certo ponto aqui, eu vou ter a luz que veio dessa fenda, que percorreu um caminho R1, e a luz que saiu dessa fenda, que percorreu o caminho R2. Claramente, desse desenho, dá para perceber o quê? Que R1 e R2 são diferentes. Né? R1 e R2 são diferentes. Né? Mas eles são iguais para um ponto bem simétrico. Se eu pegar aqui no centro, nesse ponto aqui, se eu pegar R1 e pegar R2, eles são iguais em comprimento, concordam? Se R2 é igual a R1, a diferença de caminho, que é R2 menos R1 entre o feixe e o outro, ele vai ser zero para essa região central. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a interferência que vai ocorrer entre as duas ondas nesse mesmo ponto, ele vai ser uma interferência construtiva. Então, a princípio, eu já posso dizer aqui que existe o quê? Que existe uma interferência
construtiva na região central, né? Poderia falar isso, mas vamos melhorar um pouco mais aqui a minha descrição. Vamos fazer uma análise um pouquinho melhor, né? Veja, aqui está o meu horizontal, né? E eu vou ligar o centro aqui com o meu ponto lá onde eu estou observando. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ, certo? Eu vou chamar, aqui é o meu R2, né? Então eu vou chamar esse ângulo aqui de θ2. Eu vou chamar esse ângulo aqui com horizontal de θ1. Então esse é o meu desenho. É isso que está acontecendo ali, né? E outra coisa que eu vou fazer aqui também, já aproveitar que eu estou com o desenho pronto, é o seguinte, ó, vou traçar aqui uma linha, fazer aqui mais ou menos 90 graus, né? E quando eu faço isso, essa distância aqui é B, onde B ele vai ser a distância da diferença de fase, da diferença de caminho óptico entre o R2 e o R1. Ou seja, o B aqui era o que eu chamei de L ali, ou delta L, né? Que é o B, que é o R2 menos R1. Né? Então veja, quando θ é igual a zero, isso quer dizer que o ponto P está aqui, ó. Então, se o θ é igual a zero, o ΔL, que é igual a B, que é igual a R2 menos R1, é igual a zero, e a minha diferença de fase é zero, ou a interferência construtiva nesse caso. Tá? Ok, mas vamos voltar aqui para a apresentação, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro isso para vocês. Né? Então, eu tenho as minhas fendas, e o que eu quero calcular é a posição angular. Então, essas posições na vertical eu vou dar em função do ângulo θ. Para o ângulo θ igual a zero, eu tenho região central. Para o ângulo θ com um valor positivo, eu vou ter pontos aqui em cima. Para o ângulo θ para valores negativos, eu vou ter pontos aqui embaixo. Né? Então, a pergunta é onde ocorrem máximos, onde ocorrem mínimos de interferência. Então, esse é o meu ΔL, R2 menos R1. E aqui é importante frisar que essa análise que eu estou fazendo é uma análise que ela vale para uma região central do anteparo, né? Ou para uma região em que esse ângulo θ ela é próxima de zero, porque eu poderia analisar processos de difração maiores, só que daí ficaria mais complicado. Eu acho que não é o objetivo da gente fazer isso agora, né? Esse padrão de interferência que é feita para ângulos pequenos, né? Ou seja, para o meu anteparo está bem longe aqui das minhas fendas, é chamado de padrão de interferência de Fraunhofer. Se eu fosse trazer esse anteparo mais perto, ou analisar ângulos maiores desse processo de interferência, eu analisaria o que a gente chama de padrão de interferência de Fresnel. O que também é possível fazer hoje em dia, já que a gente tem maneiras de calcular isso numericamente em computadores. Mas como eu quero, o objetivo é que a gente entender esse processo de interferência de modo clássico, né, e analítico, então faz bastante sentido fazer isso, ainda mais porque a maioria dos processos de interferência que a gente observa no dia a dia caem nesses limites. Né? Bom, então vamos calcular isso. Para um anteparo distante das fontes, ou seja, Dzão muito maior que Dzinho, na região central, ou seja, para tetas pequenos, o padrão é chamado de padrão de interferência de Fraunhofer. Né? E para anteparos próximos, o padrão é chamado de Fresnel. Então, se agora o meu ângulo ele é pequeno e o anteparo está longe, eu posso representar agora, né, a minha fenda aqui. Então, tem uma fenda que está aqui, numa distância D da segunda fenda que está aqui embaixo. A luz que sai da primeira fenda segue um certo caminho, a luz que sai da segunda fenda segue um outro caminho. Né? Até atingir que ponto? Até atingir o ponto P, onde eu vou observar a interferência. Esse é o ponto P, onde eu vou observar a interferência ocorrendo. Né? Legal. Agora, se o meu ângulo é pequeno, eu vou aproximar então, né, todos eles, tanto θ1 como θ2, para o meu θ, que é próximo de zero. Então, um ângulo pequeno. Né? Então, esses dois feixes, que é o feixe R1 e o feixe R2, eles são basicamente, para esses limites, paralelos. Né? E a diferença de caminho óptico, então, entre os dois, basicamente para esse limite, é esse B aqui. Né? Então, se eu considerar que daqui até o ponto P
esse caminho é igual a esse, a diferença é esse P aqui, que é o que vai me dar a diferença de caminho ótico, né? Legal. Então, você pode notar que seno de θ, que é esse ângulo aqui, ó, aqui é θ, aqui também é θ, né? Daí aqui vai ficar por semelhança de triângulo, né? Aqui eu tenho θ, 90 graus, aqui eu tenho um outro ângulo e aqui eu tenho θ de novo. Seno de θ, que está aqui, vale B sobre D, ou B, que é a diferença de caminho ótico, que é o ΔL, vale D seno θ. Então, D seno θ, que é o meu ΔL, né? Aqui, ó, D seno θ, que é o ΔL, que é a diferença de caminho ótico, se ele for números inteiros de comprimentos de onda, eu tenho interferência construtiva no ponto D, no ponto P, né? Agora, se forem números semi-inteiros de comprimentos de onda, note, quando eu escrevo 2m mais 1, e o m é sempre um número inteiro, né? Mais o 0, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, eu tenho aqui 1, 3, 5, são números ímpares, né? Números ímpares de raiz de 2, números ímpares de lambda sobre 2. Então a interferência ela vai ser destrutiva para esse caso aqui, para ângulos que caem nesse limite de 2m mais o lambda sobre 2. Né? Então quer dizer que existem tetas ou distâncias angulares onde eu vou ter interferência construtiva e onde eu vou ter interferência destrutiva. Só que eu tenho todo o intervalo entre eu ter uma interferência que é construtiva e uma interferência que é destrutiva, certo? Então tem que ficar atento a isso também. Né? Então aqui na página 317 eu tento deixar um pouco mais claro esses ângulos. Tá? Para interferência construtiva, onde vai ter o máximo de intensidade, é onde D seno θ e M lambda. São as franjas claras. Seno θ e M lambda sobre D. Então, θm vai ser o arco cujo seno é M lambda sobre D. Veja, se o ângulo é pequeno, né, o seno de θ é θ também, né? Ou o arco seno de M lambda sobre D é M lambda sobre D. Mas enfim, né, aqui fica um pouco mais completo. Para M igual a 0, eu tenho o máximo central, tenho interferência construtiva no máximo central, ângulo 0. Mas para m igual a 1, que são as outras ordens agora. Eu tenho m igual a 1, que é o máximo de primeira ordem, ou os máximos laterais. O m igual a 2, o máximo de segunda ordem, os máximos laterais, onde acontecem nesses ângulos aqui. Então veja que aqui tem a separação angular, que é esse cara aqui, né? Eu tenho o máximo central, depois eu tenho os máximos secundários. M1, M2, M3. Né? M1, M2, M-1, menos 2 e menos 3. E na conta que a gente está fazendo, tem um comprimento de onda específico. Então, a posição onde ocorre o máximo, onde ocorre interferência construtiva, olha lá, ela depende do quê? Ela depende do comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, maior é o ângulo onde ocorre esse máximo da interferência, né? E quanto menor o comprimento de onda, menor é essa distância angular. Então, se eu voltar aqui, dá para perceber isso aqui já. Ó. Lembrem, o comprimento de onda do vermelho é 700 nanômetros. O comprimento de onda do azul é 400 nanômetros, 450 nanômetros. Então, o máximo, né, da interferência construtiva do azul vai cair num ângulo menor que o máximo do vermelho. Né? Então ele cai aqui e por aí vai. Agora, se eu tiver uma luz que é branca, eu vou ter agora máximos para cada comprimento de onda que vão cair em posições diferentes, que é o que está acontecendo aqui. Né? Os máximos eles estão ocorrendo em posições diferentes porque dependem do comprimento de onda. Legal. Posição angular dos mínimos de intensidade, interferência destrutiva. Então, a mesma coisa aqui, isso vai ocorrer quando eu tiver números semi-inteiros de comprimento de onda. Né? Então, vai ser o arco seno de 2m mais 1, lambda sobre 2d. Então, a gente está fazendo uma análise matemática e analítica, de onde vão ocorrer as posições de máximos e de mínimos da interferência, as posições angulares de máximos e de mínimos. Né?
Isso. Então, vou deixar aqui. Então tá. Posição vertical das franjas de interferência do anteparo. Veja, o que a gente viu até agora são as posições angulares. Se são as posições angulares, aqui eu tenho θ1, onde ocorre para θ1, que é o M1, né? Onde ocorre primeiro o máximo lateral, θ2, onde ocorre o segundo máximo lateral. Bom, entre o máximo, eu tenho o mínimo, que é o zero, interferência destrutiva. Então, ele passa por um escuro aqui. Então, claro, escuro, claro, escuro, claro, e é claro todo o degradê entre eles. Dá para ver aqui, ó. Esse aqui é o desenho. Veja, aqui é para luz branca, aqui é para luz verde, um só comprimento de onda. Então, eu tenho claro, daí eu começo a ficar mais escuro aqui, escuro completo, daí aqui um pouco mais claro, máximo de claridade e por aí vai, né? Essas distâncias entre eles seguem aquele padrão de ângulos que a gente viu, θ1, θ2, θ3 e por aí vai. Agora, quanto que vale a distância mesmo? A distância em metros, por exemplo, a distância vertical aqui, né, nesse caso, dessas franjas. Veja, não é tão difícil de calcular isso. Por quê? Porque o padrão aqui, né, de Fraunhofer para θ pequeno pelo menos, tangente de θm vale quanto? Tangente de θ, cateto oposto, pelo cateto adjacente, né, que é essa distância d aqui. Então vai ser ym sobre dzão. Como o ângulo é pequeno, tangente de θ é o próprio θ, então θm vai ser igual a y. O que é o m aqui? O m é a enésima ordem de interferência construtiva. Né? O que é o θ? θm vale m lambda sobre d. Ou, né, como o ângulo é pequeno, θm também. Então, posso substituir aqui, eu descubro que o ym, pelo menos para ângulos pequenos, não muito grandes, esse m vale lambda vezes d sobre dzinho. Né? Como dzão e dzinho são constantes, lambda também é constante, m aqui é o que varia. Então, a distância entre máximos consecutivos, ou seja, a distância vertical entre o central e o primeiro lateral e o segundo lateral, são essas distâncias que eu desenhei aqui, ó, essa distância que eu chamei de delta y. Isso vale y de m mais 1 menos y de m. Então, quando eu faço essa conta, eu descubro que esse espaçamento aqui vale lambda d sobre dzinho, que é uma constante, porque dzão é constante, dzinho é constante. O que é dzinho? Dzinho é a distância entre as fendas, né? O lambda é constante. Aqui tem duas fendas, ó. Veja, não desenhei em escala, né? Aqui tem a fenda 1 e a fenda 2, e a distância entre os dois é o dzinho. Lambda é o comprimento de onda. Se for um comprimento de onda só, né? Então eu tenho isso igual a isso, igual a isso, igual a isso. Aqui eu tenho, a de baixo é branca, né? Então é branca, aqui eu tenho a verde, só que o azul cai um pouquinho para cá, ó. Azul, azul, azul. E o espaçamento é menor também, ó. É menor porque o comprimento de onda é menor entre eles, né? Então a distância entre esse cara e aqui é menor, ó. Tá vendo? Se o comprimento de onda é vermelho, é maior. E é maior mesmo, ó. Daqui até aqui é maior, daqui até aqui é maior, daqui até aqui é maior. Certo? Então, esse é a distância vertical aí desse processo de interferência da onda eletromagnética. Bom, agora o que a gente precisa fazer é descobrir quão claras são essas franjas de interferência. Será que a franja central ela é mais clara, mais escura? Qual que é essa intensidade da luz entre a primeira franja, a segunda, a terceira? E como que varia, né, essa intensidade ao longo da dependência angular mesmo, né? Então eu quero calcular aqui, nessa página 318, que é a seção 13.2.2, como a intensidade da luz ela se redistribui entre as franjas de interferência, né? Tá.
Para fazer essa análise não é muito complexa na realidade, mas ela é bastante sofisticada. Então eu estou fazendo aqui uma análise fasorial. Existem outras formas de fazer essa análise que eu acho mais confusas, tá? E afinal de contas, como a física é a mesma, eu vou usar a análise que é a fisicamente mais correta, né? Então eu tenho aqui, fazer a análise fasorial. Então eu tenho aqui as minhas duas fendas, então eu tenho a fenda S1 e a fenda S2. A luz que sai dessa fenda, ela vai atingir aquele ponto P, que é a região de interferência, e a luz que sai do 2 vai atingir lá também a região de interferência, onde eu estou analisando esses processos, né? Então, beleza. Veja, a luz, ela tem uma intensidade aqui associada a um certo módulo do campo eletromagnético, que é o E0. Como essas duas fendas são idênticas, a luz que chega aqui é a mesma, a amplitude do campo nesse ponto é a mesma, E0. Então, eu chamei de E0 aqui, chamei de E0 aqui. A princípio, as duas têm a mesma fase nesse ponto, né? Tanto no S1 como no S2, as duas ondas possuem a mesma fase, elas estão em fase. Só que agora o que acontece é o seguinte, olha, essa onda aqui de cima, ela vai percorrer um certo caminho óptico, né? Veja, isso aqui é uma onda se propagando. Então, se eu pegar a parte real ou a parte imaginária da minha descrição do campo eletromagnético, eu vou pegar o seno de ômega t ou o cosseno de ômega t. Aqui eu resolvi pegar o seno de ômega t, como varia o meu campo, né? E aqui embaixo eu tenho, então, também seno de ômega t, só que agora existe uma diferença de fase entre essa onda e essa onda aqui. Essa diferença de fase está aqui dentro do argumento, né? Que é o delta, associado à diferença de caminho óptico entre esse feixe e esse feixe aqui. Então, o campo elétrico do S1 da primeira fenda é o E0 seno de ômega t, campo elétrico do E2 é o E0 seno de ômega t mais delta. E eu vou fazer a soma vetorial, a soma fasorial dessas duas ondas, né? Eu tenho uma onda aqui, que é o ômega t E0 no plano complexo, e o ômega t mais delta, também no plano complexo, da fonte E2, né? Como eu estou interessado, aqui eu peguei a parte imaginária, que é seno de ômega t, então eu estou interessado nesse comprimento e nesse comprimento que eu tenho que somar, tá? Legal. A intensidade da onda incidente, ela vale quanto? Ela vale E0 ao quadrado sobre μ0c. Essa é a intensidade, na verdade eu tenho que dividir por 2 aqui para pegar a média. Mas enfim, essa é a intensidade. Ela é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Isso que é importante aqui, né? Então tá, então a análise fasorial me diz o seguinte, olha, eu vou ter que somar fasorialmente esses dois campos aí. Então eu peguei o E0, né, que é ômega t, e peguei o E0, que é ômega t mais delta. Aqui, ômega t mais delta. Quer dizer que esse cara aqui vale delta, que aqui eu estou chamando de θ. Por algum motivo eu chamei de θ aqui. Vamos chamar de delta também. Então, vou fazer essa conta de novo aqui para ficar mais... Eu até escrevo aqui, ó, delta é igual a θ, por algum motivo bizarro que eu não lembro agora porque eu fiz isso. Mas vamos lá, eu estou fazendo essa conta aqui, ó. Eu vou somar quanto que vale E1, né? Que é o E0 seno de ômega t, seno de ômega t. Eu vou somar fasorialmente com o E2, que é o E0, seno de ômega t, né? Mais uma diferença de fase. Essa diferença de fase, delta, está associada com a diferença de caminho óptico ΔL. Lembra, se eu tiver uma diferença de caminho que for lambda, isso aqui vai ser 2π, né? Ou eu posso até chamar de m lambda, isso aqui vai ser m2π. Vamos deixar lambda igual a 2π. O ΔL vai ser uma diferença de fase delta. É isso, essa relação aqui. Ou seja, meu delta vai valer lambda sobre... Não. Vai valer 2π sobre lambda vezes o ΔL. É isso que está acontecendo. E o meu ΔL, né, vale quanto? Vale d seno de θ, nesse caso aqui. Isso, né?
Então, para não misturar as coisas, olha, esse θ aqui é aquele ângulo, né, entre o feixe de luz até atingir o meu anteparo. Esse meu delta aqui é a diferença de fase. Então, quando eu somo eles fasorialmente, eu tenho o seguinte. Eu tenho esse cara aqui. Vou exagerar um pouco para ficar melhor o desenho. Esse cara aqui, que é ômega-t e ele vale E0. Né? E eu tenho esse outro cara aqui, que tem o mesmo comprimento, né? Porque é a mesma intensidade, E0, mas esse cara aqui vale delta, né? Porque tudo isso aqui tem que valer ômega-t mais delta, que está dentro aqui do meu argumento. Bom, a soma fasorial disso é fácil, né? É como se fosse soma de vetores. É soma de vetores, eu monto aqui meu paralelogramo, então transfiro o meu E2 aqui para fazer essa conta aqui. Então isso aqui também é E0. Né? Legal. Daí você vai perceber o seguinte, né? Esse cara aqui, ele é todo simétrico. Então aqui vale delta também. Né? Isso aqui forma um triângulo, isso aqui é o resultante. Isso aqui é o resultante que é o meu E, que eu estou calculando ali, né? Então, para não ficar muito bizarro, eu vou fazer isso aqui como se fosse vetores. E vai ser E1 mais E2. Mas lembrem que essa representação com vetor ela não é boa. Ela é feia, porque não são vetores, são fasores, né? Enquanto que vale o tamanho E aqui? Bom, isso aqui é um triângulo. É um triângulo isósceles que tem comprimento E0 e comprimento E0 aqui também. E você pode perceber, ó, que se esse cara aqui vale delta, é porque aqui tem que ser obrigatoriamente delta sobre 2 e aqui tem que ser delta sobre 2. Não foi eu que inventei isso. Isso aqui é na trigonometria simples. E daí o que eu fiz foi o seguinte, ó, daí eu peguei, cortei esse cara aqui, né, com uma linha reta ali que faz 90 graus. Aqui é delta sobre 2, delta sobre 2. Eu consigo calcular quanto que vale esse E sobre 2 aqui. Então, essa é a conta que eu estou fazendo aqui para vocês. Tá? E você vai perceber, então, tanto aqui, ó, cosseno de θ sobre 2, que na verdade é delta, tá? Delta sobre 2, vale E sobre 2 sobre E0. Né? Então, o E vale 2, E0 cosseno de delta sobre 2. Então, a intensidade, ela tem uma dependência angular, né? Claro. E intensidade que depende do E, né? Que é o E quadrado sobre M0C, então tá aqui, só substituir ali. Só que esse θ aqui não é o ângulo, esse θ não é o ângulo que o feixe faz com a horizontal, esse θ na verdade é delta. Não tem problema porque eu reescrevo isso aqui, ó. Então tá aqui, ó. O I, que é a intensidade, depende de delta, que é a diferença de fase, vale 4I0 cosseno ao quadrado de delta sobre 2. Quando lambda quando a diferença de fase é lambda, eu tenho 2π, mas quando é delta L, eu tenho delta. Né? Então, o meu delta ele é calculado dessa forma. Ó, delta vale 2π sobre lambda vezes delta L, onde delta L é o d seno θ. Né? Então, o meu delta ele vale 2π sobre lambda vezes m lambda, onde eu vou ter os máximos da interferência, uma interferência construtiva, e delta vai ser 2m mais 1 lambda sobre 2 multiplicado por isso aqui para os mínimos de interferência. Tá? Os máximos, onde tem interferência construtiva, quando a diferença de fase é zero ou números inteiros de 2π, ou os mínimos são números ímpares de π. Né? Vai ser 1π, 3π, 5π e por aí vai. Mais e menos porque eu tenho máximos e mínimos em cima e embaixo da minha região do meu anteparo. Só que a intensidade, se eu faço o gráfico disso, né? Faço o gráfico aqui da intensidade em função da diferença de fase, delta, eu descubro então que essa distribuição ela é contínua, tá vendo? Ela é contínua e ela é igualmente distribuída entre os picos. Então todos os picos teriam a mesma distribuição de intensidade. Então o pico central tem intensidade 4 e 0, e os outros picos também, né? E tem aqui posições onde não tem intensidade, que é o I0. Onde não tem luz, que são as regiões escuras da minha interferência destrutiva. Mas se eu calcular a média, né, a distribuição das intensidades
interação, na interferência, eu descubro que essa média temporal, e a média temporal a gente já calculou isso também várias vezes, né? A média temporal, ou a média temporal vai ser 1 sobre período integral da função no período, porque isso é periódico, né? Isso aqui vai dar 2,0, vai dar 2,0, que é a intensidade de cada uma das fontes. Eu tenho duas fendas, cada fenda me dá uma intensidade 0, então no final das contas eu tenho uma intensidade que também é 2,0 na média. Então, tudo faz sentido, né? Tudo tem que se conectar aí de uma maneira ou de outra no meu processo. Certo? Bom, legal. Veja então que o que aconteceu até agora foi que eu fiz essa análise e eu descobri o quê? Eu descobri que no experimento da dupla fenda de Thomas Young, eu vou ter esse padrão de interferência, onde eu vou ter regiões claras e regiões escuras. Esse padrão de interferência é essa aqui, quer ver? Ó? Aqui, né? Então eu tenho aqui claro, 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 são igualmente espaçadas. São igualmente espaçadas e a distribuição de intensidade é a mesma em todos os picos. Tenho região de claro, vai escurecendo, escuro, claro. Tá. Agora, se você perceber um pouco melhor, essa não é uma descrição totalmente verdadeira. E ela não é totalmente verdadeira pelo seguinte, olha só. Essa região aqui, ela tem uma certa intensidade. Mas essa região aqui, ela não tem a mesma intensidade. Isso dá para ver no olho aqui nessa foto, né? Nesse experimento aqui, ó. Isso aqui é claro, mas isso aqui não é claro igual a esse central. Era um pouco menos claro. Esse cara também é um pouco menos claro, esse cara também é um pouco menos claro. E aqui também no branco, tá vendo? O branco tem uma certa claridade aqui. Aqui eu tenho a primeira região de interferência, né, de construtiva. Aqui eu tenho menos claro, um pouco menos claro ainda e assim sucessivamente. Tá? Então veja que esse experimento de dupla fenda, o resultado que a gente chegou aqui, ela vale para as regiões centrais, né, mas não vale para as regiões mais abertas do meu processo de interferência. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o experimento de Thomas Young de dupla fenda, ele depende de duas coisas, a descrição completa dele. Ele depende de como as duas fendas interferem um com relação ao outro, mas ele depende também do processo de interferência de uma única fenda. Porque o processo de interferência de uma única fenda já apresenta um padrão de interferência que eu até mostrei para vocês no começo dessas aulas, que está... Deixa eu ver se eu recupero. Está aqui, ó. O padrão de interferência de uma única fenda, ele apresenta um máximo central e alguns máximos secundários, né? E o que eu estou fazendo no experimento de dupla fenda de Thomas Young é colocar duas fendas uma do lado da outra e fazendo o experimento. Então eu tenho que levar em consideração esse processo de difração de uma fenda para poder descrever de forma complexa, né, esse experimento todo de Thomas Young. Então, para isso, eu tenho que descobrir como é que esse processo se dá da difração de uma única fenda. Então, aqui eu começo a contar um pouco como que a gente resolve esse problema, né, desse processo da difração de uma fenda simples. Então, aqui eu estou na página 319, que é a seção 133. Se eu não estiver errado. Não, é a seção 13.3, difração de fenda simples. Tá. Então, aqui eu conto um pouquinho sobre difração, vocês podem ler em casa um pouquinho, mas difração, então, é a propagação ao redor de obstáculos, né? No caso de ondas luminosas, onde o comprimento de onda, lambda, é da ordem de centenas de nanômetros, que é a luz visível, né? Pelo princípio de Huygens, cada ponto infinitesimal, que são infinitos, depende de uma frente de onda, é uma fonte pontual secundária que gera, por um processo de interferência, uma nova frente de onda, né? É claro que a descrição correta disso, um pouco mais avançada, seria a gente descrever, então, matematicamente, cada uma dessas fontes pontuais de luz como uma fonte pontual que emite uma luz, né, esfericamente simétrica. Só que isso não é uma descrição matemática muito simples, e também não é uma descrição fisicamente completa, né? Então,
Apesar de existir esse processo, a gente até poder fazer matematicamente, numericamente, resolver no computador um processo desses, ele não faz muito sentido a gente fazer isso. Então, a gente vai fazer uma análise geométrica desse processo de interferência. Então, aqui eu conto o final da história, para depois a gente ir para o começo da história, né? Então, uma difração de fenda simples, que é o que eu já mostrei para vocês aqui, né? Então, aqui eu mostrei para vocês como é que eu vejo, como é que a gente observa essa difração, né? esse padrão de difração aqui. Aqui eu conto a história de como a gente vai observar isso. Então, eu tenho aqui a minha fenda, né? Uma única fenda. Essa única fenda ela tem um comprimento A. Então, a onda plana chega aqui, bate aqui. Né? Esse A é da ordem do comprimento de onda da luz. Então, é da ordem do comprimento. No desenho não está em escala, né? Mas é da ordem do lambda. Por isso que eu vejo processos de interferência aqui. Né? E esses processos de interferência resultam num padrão que a gente chama de padrão de difração. E esse padrão de difração, ele tem um máximo aqui central e tem esses máximos secundários que tem uma menor intensidade. Podem observar aqui, né? Esse é um experimento real. Então, se eu passar um laser, né? Passo um laser por uma fenda de comprimento de largura A, eu vou observar isso. Eu tenho um máximo central, ó, máxima intensidade, a intensidade vai diminuindo, zero, máximo, mínimo, e assim vai, né? Então, esses máximos centrais, por simetria, que o máximo central é resultado de uma interferência construtiva. Né? Então, eu tenho interferência construtiva no máximo central, mas também tenho interferências construtivas nos máximos laterais. E tenho também interferências destrutivas, que são aqui nos mínimos. Né? Tem escuro, ó, aqui, ó, escuro, 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 são interferências destrutivas. Ah, tá, mas são interferências construtivas e destrutivas de uma onda eletromagnética que tem uma certa fonte. E daqui a gente volta para a nossa definição usando o princípio de Huygens, o Huygens. Né? O princípio de Huygens fala o quê? Que a minha frente de onda possui infinitos pontos, né? Infinitos pontos, que são fontes de onda ou fontes pontuais secundárias de luz que emitem radiação de forma simetricamente esférica. Em outras palavras, como eu posso entender isso é da seguinte forma. Eu posso dividir, então, a minha abertura aqui, da minha fenda de comprimento A, em infinitos pontos diferentes. Cada ponto seria uma fenda diferente, né? Ou seja, eu posso dividir uma fenda em infinitas fendas. Né? O intervalo A pode ser subdividido em infinitas fontes secundárias, que é o nosso processo aqui. Então tá aqui. Então eu tenho aqui, para entender isso um pouco melhor, eu vou fazer aqui de uma maneira, porque a gente já começou fazendo a demonstração utilizando a soma fasorial, então eu vou usar isso. Em outros livros, eles usam uma outra forma que eu acho um pouquinho mais complicada, que é utilizar a divisão em partes semi-simétricas dessa fenda. Eu não vou fazer isso porque eu acho que não é muito didático, também não faz muito sentido. A gente vai fazer aqui a análise direta, né? Só lembrando aqui então que eu vou chamar de máximo central e máximos secundários, esses máximos aqui. Faremos então uma análise geométrica dessas relações fasoriais decorrente da interferência das ondas que vem dessas fontes secundárias, dessas fontes de Huygens. E a gente vai fazer isso na próxima aula, porque eu acho que para hoje tá bom. Vejam, esse é o final das nossas aulas de Física 4. Então a gente já viu muita coisa até agora. Esse finalzinho a gente está observando aí esses fenômenos, que são fenômenos cuja descrição ela é um pouco mais avançada, e complexa, mas as suas partes são simples de compreender. Então, o que eu tenho que ter em mente? O que é o processo de interferência? Por que a coerência é importante nesses processos? Como que eles ocorrem? Quais são as propriedades necessárias disso, né? E as condições. Quando que eu tenho uma interferência construtiva? Quando que eu tenho uma interferência destrutiva?
Só que também eu tenho todo aquele degradê entre interferência destrutiva, 0, e construtiva, 1. Tem um degradê aí de intensidade. Como que essa distribuição de intensidade dá de forma angular e dá de forma vertical no meu anteparo, né? Eu não posso confundir, apesar daqui, vocês viram que ali eu escrevi θ e delta representando a mesma coisa que não era para ser, né? Então é fácil da gente confundir também essas representações do que é um ângulo físico e do que é uma diferença de fase na minha função de onda, da minha onda se propagando, né? Então essas coisas elas não são triviais, né? Mas são simples. Só tem que tomar cuidado para não confundir elas, que é o comum. Vocês viram que dá para confundir bastante isso, tá? Bom, em cima disso, eu acho que por hoje está bom. Na próxima aula a gente volta a fazer essa análise da difração de fenda simples, onde a gente vai fazer uma análise geométrica, fasorial, de como a gente pode reconstruir essa distribuição de intensidade, que ela é bem bonita, né? Para uma fenda simples. E depois a gente vai associar, então, o resultado final de um experimento de dupla fenda de Thomas Young com o resultado do padrão de interferência de fenda dupla e da difração de uma fenda e observar como que a gente consegue obter o resultado final ou como é um experimento de interferência. Ok, então até a próxima aula e até mais. Tchau!